nossa mensagem hoje é Encontrado por Deus. Você quer ser encontrado por Deus? Sim ou não? Amém ou não amém? Eu quero que a mídia, por favor, possa apagar as luzes e soltar o vídeo. A gente vai começar com o vídeo. Essa cena que a gente acabou de assistir é forte, não é verdade? Por várias vezes na nossa vida a gente se identifica com essa mulher. Quantas vezes nós estamos na nossa vida nos maquiando e tentando esconder o que está na nossa alma. Você viu nesse vídeo que essa mulher estava tentando ficar bonita, mas ao mesmo tempo ela estava chorando. Quantas vezes nossa dor, raiva, indignação, tristeza, medo, angústia, perturbação se misturam com nossas lágrimas e com os nossos habilidosos pincéis de maquiagem. Quantas vezes em meio ao espelho da vida, nós olhamos para o nosso reflexo e pensamos em tudo de ruim que nos aconteceu, ou que está acontecendo, ou que marcou o nosso coração. A gente começa a pensar que a nossa vida é inútil, a existência dela é inútil, a vida está tão perturbada, está tão sofrida, que a gente está com medo de enfrentar as lembranças que vêm na nossa mente, as lembranças muitas vezes de uma infância perdida, destruída, a perda de um relacionamento que dói até hoje, a morte de alguém que a gente amava tanto, uma necessidade de privação que foi tão forte, que marcou a nossa vida e transformou a gente em uma pessoa amarga. É diante desses pensamentos que vem uma indignação maior, por a gente não ter alguém que verdadeiramente ajude a gente. Sabe, às vezes a gente até teve alguns amigos que passaram pela nossa vida e nos deram algumas palavras de conforto. E nos deram alguns momentos de consolo. E nos deram até livros para a gente ler. Quem sabe, eles também nos deram provisão momentânea. E naquele momento, tudo bem. Mas não foi suficiente. Não sanou a necessidade, sabe? A perturbação, a angústia, a dor não saiu. Ela ainda estava lá. Não foi embora. Hoje você está aqui. Nós estamos aqui. Sabe, muitas mulheres do Congresso hoje estão aqui. E nesses dias a gente tem escutado cada vez mais as pessoas dizendo: olha, Deus ama você. Deus ama você, você precisa de Deus. Deus te ama, sabe? Deus é amor. Aí você se pergunta, mas será que Deus tem algo a dizer, uma palavra a dizer a respeito disso que eu estou passando? A respeito dessa dor que está maquiada em mim? Será que Deus tem algo que possa dizer que vai fazer sentido disso tudo? A resposta nessa noite para você é sim. O Senhor tem algo a lhe dizer. Diga para o seu irmão que está do lado, o Senhor tem algo a lhe dizer. Eu quero começar te dizendo que a palavra de Deus para você hoje é um texto muito conhecido por todos. Mas de fato ele é pouco entendido. Ele está lá em Salmos 30. E eu quero começar com a primeira parte dele. Salmos 35. Perdão, a segunda parte. Que diz assim: o choro pode durar uma noite. Fica aí. Fica nessa palavra. Repete comigo. O choro pode durar uma noite. O verso bíblico, ele é tão conhecido, esse verso é tão conhecido, gente, que ele virou adágio popular.
Aonde você vai que tem uma coisa dando errada, aí a pessoa diz assim, o choro pode durar uma noite. Virou adágio popular. Talvez você nem precisaria estar aqui para conhecer essa frase, para ouvir isso. Porque você já ouviu, você já vivenciou, e você, na verdade, tem vivenciado isso várias noites. Noites e mais noites, muitas vezes lá, só você e o seu travesseiro se questionando, chorando, sabe? Chorando uma porta de emprego que ainda não foi aberta, chorando alguém que foi enterrado e você não tem mais como rever, chorando, sabe, uma palavra que entrou doendo porque foi injusta, chorando um filho que está com um problema, uma filha, e você não vê como trazer a solução. Talvez você não tivesse necessidade de estar aqui para ouvir que o choro pode durar uma noite. Mas certamente você deveria estar aqui para ouvir com toda certeza, no meio dessa sua falta de esperança, de medo e de insegurança, que a alegria, ela vem pela manhã. Diga junto comigo, a alegria, ela vem pela manhã. Diga aí para o seu irmão que está do lado, diga com convicção isso a ele. Eu quero compartilhar com você aqui essa frase da versão A Mensagem, a versão da Bíblia A Mensagem. E ele diz assim, as noites, preste atenção, veja que coisa profunda. As noites em que seus olhos choram, abrem caminhos para dias de risada. Amém ou não amém? Meus irmãos, à noite que os seus olhos estão chorando, eles estão abrindo caminho para dias de risada. O seu desespero, essa dor, ela não vai controlar, ele não vai controlar o seu dia e nem a sua vida completa. A tristeza não vai durar para sempre. No meio dessas dificuldades, sabe? No meio dessa escuridão, a luz vai raiar e vai trazer alegria com ela. E isso me faz lembrar de um episódio de verdade que aconteceu na nossa casa quando o nosso filho era pequeno, no primeiro apartamento que a gente morou assim que a gente se casou. Assim que a gente teve João, a gente passou um tempo de resguardo na casa dos meus pais. E chegou um determinado momento que Nilmar decidiu, chega, tá bom, a gente vai para a nossa casa. E eu, bem manhosa, não queria ir não, gente. Queria ficar na casa da mãe. Junto com ele, claro. Mas aí ele disse, a gente vai voltar porque está na hora. E eu, como uma esposa muito legal, muito massa, exemplar, submissa, não é não? Joia, eu disse, vamos. Eu com raiva, mas vamos, não é? A gente vai. Vamos embora. Quando a gente chegou no apartamento, a primeira visão, quando a gente abriu o apartamento... Primeira visão, não. Primeiro cheiro, gente, foi de mofo. Tinha um monte de parede mofada. O nosso sofá tinha mofado. Eu quase morri do coração. Tinha ganho aquele sofá de uns amigos de Nilmar. E eu amava aquele sofá. E quando eu vi mofo, eu disse, pronto. E eu com o João, assim, pequenininho no braço, eu comecei a ficar insegura. E eu comecei a falar para ele. Eu disse, poxa, eu acho que a gente não devia ficar aqui. Ele disse, vai dar tudo certo. Ele garantiu, ele disse, vai dar tudo certo. E aí você, as mulheres, nós, né? Trinca o dente e diz assim, tá bom. Vai dar tudo certo. Se não der, né? Se não der, a gente conversa depois. Esse foi o pensamento, não foi a fala. Tá certo? A fala foi, tá bom, vamos embora. E aí a gente começou a fazer os cuidados normais dele, né, do dia a dia da gente. E aí botamos o João para dormir. Por incrível que pareça, um pequeno detalhe, o quarto de João não tinha mofo nenhum, nem cheiro de mofo. Estava tudo certinho. E aí a gente colocou ele para dormir, fomos para a cozinha, preparamos o jantar e finalmente a gente se sentou para jantar. Ele feliz da vida, eu meio feliz da vida. E aí a gente se senta na mesa lá, uma mesinha pequena que a gente tinha de mármore na cozinha, pequenininha. Quando finalmente a gente se senta, um de frente para o outro, que a gente vai começar a comer, pum! Falta energia.
E chega a falta com aquela, sabe, aquele impacto. Bum! Eu olhei para ele, ele olhou para mim e gente, não falou nada, mas eu pude ler nos olhos dele o pensamento que ele deve ter tido naquela hora. Ele deve ter dito assim: me lasquei. Eu disse que ia dar tudo certo. Sabe aquele negócio que mulher pensa em segundos, não é? Vários pensamentos. Naquele segundinho ali eu pensei várias coisas. Eu disse: eu tenho duas opções aqui. Eu tenho uma, olhar para ele e dizer: eu disse que não era para ficar aqui. E a segunda, eu pensei: o que mais importa aqui nesse momento é que ter tudo certo com o João. Então eu não vou nem me preocupar com esse negócio da energia. Eu vou procurar quem pode resolver a energia. Eu pensei nisso em um segundo. E aí a gente ainda se entreolhando, os olhos piscando assim para dizer: agora vai vir um me lasquei. Aí eu disse: vamos orar? Eu acho que ele deve ter tomado o maior susto da terra, porque eu, sanguínea, temperamento sanguíneo, sabe como é? Quem é sanguíneo aqui, que reconhece? Levanta a mão aí, mulheres, me ajudem, por favor. Glória a Deus. Aí eu disse: vamos orar? Aí ele: bora. Aí eu comecei a orar, eu disse: Senhor, eu só preciso da luz no quarto de João. E nada mais. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso que o Senhor mantenha a luz no quarto de João. Eu sei que o Senhor pode, eu confio no Senhor. Oramos isso? Dissemos amém. E aí, a gente se levantou, claro, né? Faltou energia, a gente orou, a gente tinha que ver o que é que rolou lá no quarto. Isso daí tudo foi em segundos, minha gente. E aí a gente se levantou bem devagarzinho, foi pelo corredor. Quando a gente estava andando no corredor, eu me lembro que existia uma paz naquele corredor, sem tamanho. Era como se pudesse tocar. Mas eu acredito que era realmente Jesus, porque a paz é Jesus. Sabe? E a gente começou a andar naquele corredor e a gente chegou na porta do quarto de João. A gente tinha deixado ele com aquelas lâmpadazinhas pequenininhas, bem baixinhas, sabe? Bem fraquinhas. E tínhamos deixado um ventilador, porque a gente não tinha ar-condicionado. E a gente tinha deixado um ventilador funcionando na velocidade mínima. Quando a gente chegou nesse quarto, a luz estava acesa e o ventilador estava funcionando. E aí, quando a gente olhou aquilo acontecendo, a gente olhou um para o outro. A gente disse: não, peraí. A gente orou, pediu e creu, mas mesmo assim vamos comprovar se é milagre mesmo ou é doidice. E aí a gente foi, saiu no prédio, olhou, o prédio estava todo apagado, o pessoal estava se movimentando para acender as coisas. E aí, não satisfeitos, é claro, né? Porque de repente queimou todo mundo, não pagaram a conta de luz e a gente pagou, né? E aconteceu algum milagre. Aí a gente foi, abriu a porta e foi na rua. E toda a nossa rua estava apagada. Só o quarto de João estava aceso. Oh, aleluia. Quando a gente viu aquilo, eu disse: meu Deus do céu, o Senhor operou algo sobrenatural para comprovar que Ele opera o extraordinário na nossa vida. Para comprovar que Ele é a luz no meio da escuridão, sabe? Deus estava ali falando através daquele momento, claramente, uma mensagem profética, que não dizia respeito somente a Nilmar, a mim ou a João. Dizia respeito a todos que vão ouvir esse pequeno testemunho. Era Deus dizendo que a escuridão, ela vai vir, meu irmão. Ela vai acontecer de súbito quando você não está preparado. Ela vai pegar você de surpresa, mas deixa eu dizer, você não pode impedi-la. Não há nada que você possa fazer, mas existe algo que você não pode perder a visão. A escuridão, ela não dura para sempre. A luz do Senhor, ela rompe a escuridão e nós só precisamos confiar nessa verdade. Você precisa de uma promessa, minha irmã, meu irmão. Você está vivendo esses dias de escuridão, a escuridão te pegou de súbito. Foi isso que aconteceu. Você está vivendo dias em que você está fazendo como essa mulher do vídeo, se maquiando para esconder a sua tristeza, mas as lágrimas estão descendo. Deixa eu dizer, você perdeu a esperança.
Ah, tem um personagem na Bíblia que passou pela mesma coisa que você. E esse personagem é o personagem, essa mulher que nós vamos falar hoje. E o nome dela é Maria Madalena. Maria era uma mulher que a gente encontra poucas coisas falando sobre ela na Bíblia. A gente não encontra nada a respeito de onde ela vivia. Qual era a família de Maria Madalena? Com quem ela dividia a vida? Não diz nada na Bíblia, a não ser uma única informação. A Bíblia diz que ela era extremamente opressa pelas trevas e pela escuridão. A Bíblia nos conta, lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 9, se a mídia puder jogar aqui esse verso. Marcos, capítulo 16, no versículo 9. A Bíblia nos diz, assim, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena. Agora veja a informação que tem sobre ela. De quem? Havia expulsado 7 demônios, não foi um. Foram 7. Se você já teve a experiência de ver uma pessoa possessa, levante a sua mão. Muita gente. Quando a gente vê uma pessoa possessa por um só demônio, já é aterrorizador, sim ou não? Você imagine 7 dentro daquela mulher. Pessoas, meus irmãos, possuídas por demônios, elas são escravizadas por um poder maior do que o seu. Mais do que isso, essas pessoas são possuídas, são dominadas por algo que não respeita a vontade própria delas. O demônio não chega pedindo licença. Ele dá licença, deixa eu fazer alguma coisa com você? Que é isso? Não. Dá para arrumar um cantinho aí no seu coração, na sua alma, no seu espírito para mim? Claro que não. Ele chega sem pedir licença, ele chega arrombando a porta, ele chega dominando, ele chega possuindo literalmente. Porque, na verdade, ele não quer fazer nenhum bem, eles não querem fazer nenhum bem. O único objetivo dos demônios é destruir você. Agora, pasme, não porque é você, porque eles estão pouco se lixando quem é você e que sou eu. Eles querem destruir você porque você é alvo do amor de Deus. Porque você pode ser um vaso em potencial do Espírito de Deus. E é por isso que eles querem destruir você. As opressões e possessões demoníacas, elas se disfarçam sob o argumento de serem espíritos que não conseguiram terminar a sua tarefa na vida. Parece nobre, não é? Parece muito nobre. A pessoa viveu a vida toda, morreu, aí o espírito ficou ali vagando, porque afinal de contas ela não terminou a tarefa. Parece nobre, mas é tão mentiroso quanto. Porque a Bíblia diz que depois que você morre, acabou. Você vai somente para 2 lugares, ou céu, ou inferno. Então o que está vagando por aqui não são pessoas. Deixa eu só lembrar você, 1/3 da criação angelical de Deus caiu. E você consegue dizer quantos anjos Deus criou? Sim ou não? Então você não tem ideia de quantos são 1/3. Pode ser inclusive 3, 4, 5, 6 vezes mais do que a terra. Do que os habitantes e o número da terra. Então, eles se disfarçam pelo argumento de que estão aqui vagueando, sabe? Que são espírito de pessoas que estão aqui vagueando para encontrar paz, sabe? Para fazer o bem, para tentar completar uma tarefa. Mentira! A Bíblia diz que todo demônio ele tem capacidade de se disfarçar até de anjo de luz para enganar, se possível, os santos de Deus. Olha que coisa incrível, está tudo na Bíblia. Mas eu acho incrível, eu falei isso ontem com as mulheres, porque o mundo ousa dizer que conhece o mundo espiritual e Deus e toda a sua criação celeste.
a partir deles mesmos. É como se eu olhasse aqui para Natanael e eu dissesse, não, eu não preciso conversar com Natanael, nem ler nada sobre ele. Eu só preciso dizer assim, olhar e perguntar ao irmão que está aí do lado, quem é Natanael mesmo? Como pode isso, gente? Como alguém pode ousar dizer que conhece sobre as criações que estão lá no céu? Como alguém pode ousar dizer que conhece a Deus sem ler o único documento que Deus escreve e deixou para mim, para você conhecer? Isso é, no mínimo, arrogância. Para não dizer irresponsabilidade. Pois esses demônios, eles se disfarçam. E as pessoas acreditam, sabe, que eles estão aqui falando coisas e fazendo coisas do bem. Porque porque tem uma ciência maior do que a humana. A própria Bíblia diz que os anjos são maiores em poder e conhecimento do que o ser humano. A realidade espiritual é outra, não é essa que você vê. O conhecimento espiritual se dá de outra forma. Então, sim, eles podem enganar a humanidade. E era isso que estava acontecendo ali com Maria Madalena. A Bíblia nos fala que os espíritos que vagam não são espíritos, como eu disse, são demônios que enganam aqueles que ainda não receberam a verdadeira luz de Jesus. Maria era uma dessas pessoas possuídas, como diz a Bíblia, sem vontade própria, escravizada por demônios que afligiam ela com 7 aspectos diferentes. Porque a Bíblia faz questão de mencionar, eram 7 demônios. E quais seriam, Shirley? Esses demônios têm nome? Meu irmão, não sei, a Bíblia não diz, eu não vou ficar me arvorando a adivinhar. Não diz quais são as aflições que ela enfrentou, mas disse que eram 7 demônios. A gente não sabe, mas sabíamos uma coisa, a gente sabe. Isso limitava ela. Sim ou não, igreja? Isso deixava ela aprisionada. Ela deveria viver uma longa noite de choro em sua vida. Talvez se você vivesse naquela época e dissesse, Maria, o choro pode durar uma noite, ela ia dizer, com certeza, muitas longas noites. Muitas longas noites ela deve ter chorado. Ela devia tentar se maquiar todos os dias, vou botar aqui entre aspas, para tentar esconder o que estava acontecendo com ela. Porque quem em sua sã consciência, nos dias de hoje, e quanto mais naqueles dias que o conhecimento era menor do que o de hoje, principalmente conhecimento bíblico, porque não existia Bíblia escrita. Agora, imagine se nos dias de hoje deve ser uma situação a pessoa andar opressa e possuída. Imagine naqueles dias. O que você acha que a sociedade fazia com uma pessoa dessa? Dizia, venha meu amor, sente aqui do meu lado, eu vou cuidar de você. Você acha que era isso que a sociedade dizia para uma mulher dessa? Sim ou não? Não, claro que não. Ela era totalmente excluída. Você vê que a Bíblia não precisou falar muito sobre Maria. Olha o que a gente já conseguiu entender só pela afirmação de que ela tinha 7 demônios. Ela era uma mulher excluída. Ela era uma mulher que não era querida no meio das pessoas. Porque ela não era ela mesma. Ela era uma ameaça. Ela podia fazer mal a quem ela amava. E a ela mesma. Maria não tinha o olhar de amor que nós temos no meio dos nossos familiares e amigos. Maria deve ter vivido a vida dela esgueirada pelas esquinas e por lugares diversos. Porque eu acredito que até passar, e aqui vai a minha visão, a minha interpretação do que pode ter acontecido na vida dela. Eu acredito que até passar a segunda vez em alguns lugares ela não passava. Porque a vergonha deveria ser grande.
Uma pessoa possuída, ela perde a cognição mental dela, ela não consegue entender o que ela está fazendo, porque a operação na mente dela é de outro. Então ela podia ter feito coisas que envergonhavam ela em cada lugar. Maria viveu trevas e uma longa noite de choro. Ela viveu uma escuridão enorme, até que... Diga aí para o seu irmão, até que... diga para o outro lado também, até que, viu? Até como a gente leu antes aqui em Marcos 16. Até que Jesus encontrou Maria. Até que ela foi encontrada pela luz de Jesus. Jesus entrou no mundo de Maria Madalena. Ele disse uma palavra e não foi somente um demônio que saiu, foram 7 que saíram. Todos os demônios fugiram de dentro de Maria Madalena. E sabe o que é que deve ter acontecido com ela? Você deve imaginar. Pela primeira vez na vida, Maria se sentiu aliviada. Você já se sentiu aliviado? Aquele alívio que deixa você, sabe, anestesiado? Se sim, levanta sua mão aí. Já passou por uma situação dessa? Uma situação de tanto perigo, de tanta pressão, e de repente o alívio vem. É como uma descarga de adrenalina que deixa você chegar, deixa mole. Eu acredito que Maria sentiu isso. Pela primeira vez na vida dela, ela sentiu alívio. Pela primeira vez na vida, ela se sentia limpa. Pela primeira vez na vida, ela se sentia com liberdade de verdade. Pela primeira vez na vida, ela não era ameaça para ela mesma e nem para mais ninguém. Ela não sentiu o peso das algemas segurando a alma dela e a mente dela. Ela não era mais dominada pela dor, pela raiva e pelo ressentimento. Não, Maria podia sorrir. Maria podia sorrir a partir daquele momento que Jesus encontrou ela. Sabe por quê? Porque a alegria, a luz entrou dentro da vida de Maria. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia nos diz que o choro dessa longa noite prepara o caminho para você sorrir, meu irmão. Diga aí para o seu irmão que está do lado: se prepare, você ainda vai sorrir muito. A vida de Maria foi restaurada pela luz de Jesus. Sabe, talvez você se sinta assim. Talvez como Maria você esteja sentindo o peso daquilo que está te prendendo. Hoje, deixa eu dizer para você uma palavra profética, meu irmão. Receba. Você recebe, sim ou não? Amém ou não amém? Hoje Jesus libera uma palavra sobre você. Jesus declara sobre nós: a luz dele vai entrar no seu mundo. E ele está dizendo que o seu choro pode ter durado longas noites, como durou a vida de Maria, mas deixa eu dizer, a alegria do Senhor vai vir sobre você. Você não precisa mais sentir pena de si mesma. Oh, pobre de mim. O Senhor não vê o que está acontecendo, Ele vê. Você não precisa mais sentir pena de si mesmo. Você pode ser livre para viver na luz dele. A luz que traz descanso, meu irmão. A luz que traz alegria. Você não precisa mais se maquiar para esconder, para fingir. Não. Sabe por quê? Porque o Senhor vai cuidar de ressignificar todas essas longas noites de choro que você teve. Está aí. Quantas vezes talvez Maria Madalena se perguntou: por que, Senhor? Por que, mundo? Do mesmo jeito que você e eu. Quantas vezes durante essas longas noites a gente perguntou: por que, Deus? Por que eu ainda estou chorando? Por quê? Porque essas lágrimas ainda enchem o meu travesseiro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a alegria e a luz de Jesus entra no nosso mundo, toda dor ela é ressignificada.
A Bíblia nos conta com as narrativas que estão no Novo Testamento, que depois de ser liberta por Jesus, Maria encontrou um grande significado na vida dela. Maria encontrou um grande significado para a vida dela. Ela se entregou por completo ao ministério de Jesus. Sabe, Maria passou a ser uma discípula. Maria passou a seguir Jesus em todos os lugares que Jesus ia. Maria fez uma escolha de vida. Sabe, é interessante falar sobre isso aqui. Porque muitas vezes a luz de Jesus entra na nossa vida, nos causa uma cura, nos causa um rompimento, nos causa alegria. E sabe o que é que a gente se faz? Sabe o que a gente faz? A gente faz o que os leprosos que foram curados por Jesus, os 9 leprosos. Jesus curou 10 em certa feita. 9 foram embora, alegres da vida, porque foram curados. Mas não voltaram para agradecer. Nem se lembraram de Jesus. Essa é a raiz do ser humano, a ingratidão, não é verdade? E essa é a única coisa que afasta você da presença de Deus. Ingratidão. Sabe, muitas vezes Deus faz algo na nossa vida. E a gente somente quer aproveitar o que Ele fez e dar as costas para Deus. Maria não. Maria Madalena não. Ela recebeu a restauração na vida dela. E ela decidiu entregar tudo que ela tinha. Escute, você pode ser muito rico. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter muitos bens, mas nada disso tem valor para o Senhor. Não é interessante? Para o mundo tem. Para o mundo mede quem você é. Para Deus é o contrário. Se fosse importante para Deus, preste atenção. Você acha que o filho dele teria vindo pobre? Porque tem muito pastor aí dizendo que Jesus veio magnata, viu, pastor? Não, Jesus veio magnata. Ele morava na beira-mar do Mar da Galileia. Que história é essa? Estão trocando a Bíblia, gente? Que história é essa? Jesus veio pobre, ele nasceu, foi numa manjedoura. É bonito esse nome. Manjedoura. Tem nada disso. Ele nasceu num pote onde boi e vaca bebiam água. Tacaram palha, colocaram um lençol ali para o menino ficar. No meio de um monte de esterco de animal. Dá para você? Quem é que aqui faria isso com o próprio filho? Jesus escolheu vir simples. Ah, Shirley, agora você está pregando contra a riqueza. Está dizendo que os ricos não são de Deus. Pelo contrário. Meu irmão, eu oro para que Deus lhe faça magnata, mas não é para você ter só o seu dinheiro no banco, porque quando Jesus voltar, esse dinheiro vai ficar para o banqueiro, que não subir com você. Eu oro para que você tenha dinheiro e faça a diferença no reino de Deus, porque você existe é para isso. Maria, quando foi restaurada, ela entregou a vida dela para Jesus. Ah, Maria entrava em todos os lugares que Jesus entrava. Ela seguia Jesus. Ela era mais do que uma discípula. Sabe o que é que Maria se tornou? Maria se tornou sustentadora do ministério de Jesus. Porque a Bíblia nos conta que Jesus, ele não trabalhava mais para o mundo, gente, para fazer dinheiro, não. Ele tinha... Um dia a gente estava conversando, eu e Nilmar lá em casa, a gente estava rindo. Você dizia, rapaz, Jesus era tão pobre, mas tão pobre no sentido de dinheiro para o mundo, que nem uma moedinha ele tinha para pagar o imposto quando pediram. Ele disse assim, Pedro, vai pegar um anzol, vai lá pescar um peixe, tem um peixe no meio do mar que engoliu uma moeda. Aí tu paga o teu imposto e o meu. Gente, você está reclamando porque só tem R$100. Ele não tinha nem uma moeda de 10 centavos. Ai, que coisa engraçada, não é não? Isso choca com os nossos padrões. Isso choca. Maria, junto com outras mulheres, entregou os seus bens para sustentar Jesus e os discípulos, para que eles pudessem ir
pelas ruas, ir pelas cidades, pregando a mensagem da libertação e salvação. Foi isso que Maria fez. Aí, está lá. Onde é que está isso, Sheila? Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 3. Depois você checa lá. Veja que privilégio, meus irmãos. Veja que privilégio. Dessa forma que Maria escolheu viver, se entregando por completo a Jesus, sustentando o ministério de Jesus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela passou a iluminar milhões e milhões de pessoas por onde quer que a mensagem do Evangelho passar. Inclusive, você e eu somos abençoados hoje pelo ato de Maria. Porque sustentou o ministério do nosso Mestre, Jesus. O nome dela vai ser lembrado de eternidade a eternidade. O nome dela está lá escrito no livro da vida. Não somente como quem recebeu uma bênção de Deus e saiu correndo. Ela recebeu. E ela entendeu o porquê que ela recebeu. A quem escutar a história da vida de Maria vai ser iluminado e vai conseguir entender que existe esperança para aquilo que é rejeitado da sociedade, aquilo que vive na escuridão, aquilo que é quebrado, aquilo que é dominado por algo que não é bom. Deus pode transformar, Deus pode pegar isso e transformar em grande coisa. E você, meu irmão, pode ser o próximo. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Eita, o povo está sem fé hoje. Amém ou não amém? Amém? Maria recebeu a luz de Jesus e entendeu o porquê. Essa luz ela veio iluminar a grande noite que Maria estava passando ali. Mas não foi somente, meus irmãos, para que ela se sentisse bem. Sabe, para que ela se sentisse, eu estou bem, obrigada, graças a Deus, meu coração está limpo, eu estou livre, eu não preciso mais de nada. Não, não foi para isso não. Foi para que ela se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Quando Deus entregar algo para você, não pense que é uma forma egoísta dele dizer a você, toma aqui, filhinho, o teu pirulito. Fica só para você, não divide com a irmã não, hein? Deus não faz isso. Nada no reino de Deus é somente para você. Peraí, Shirley. Oxe, a mulher é só minha. Bom, a sua mulher, que é bênção de Deus, que segundo a palavra de Deus, Deus diz assim, que a mulher é presente de quem, gente? De Deus para o homem. E mulheres é congresso de mulher. Eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado. Então, diga aí comigo. A mulher é presente de Deus para o homem. Então não adianta ficar tentando escolher, porque o presente tem que vir do céu. Você está pedindo e procurando no lugar errado. Você tem que dobrar os seus joelhos e dizer, manda o meu presente, Senhor. Manda o meu presente, Senhor. Não deixa eu pegar o pacote errado, não. Pacote errado dá problema. Até para devolver, os correios não querem devolver direito. Eu digo o tempo todo isso para os adolescentes, para os jovens. Não quero pacote errado. Ore para encontrar a bênção de Deus. Amém? Amém? Mas até a sua esposa não é só para você. Porque uma mulher virtuosa, ela abençoa não só você, mas a sua família e a todos que ela encontra. Tudo que Deus entrega para você, meu irmão, não é só para você. É para o povo de Deus. Diga aí comigo, tudo que Deus me entrega não é só para mim, é para o povo de Deus. Você entendeu agora, meu irmão? Entendeu? Muita gente não consegue receber ainda. Lá em Tiago diz, você pede, 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 mas você não recebe, porque você pede com a intenção errada e a motivação errada. Eu estou querendo, Deus, me dá dinheiro, eu quero ostentar, quero um tênis da Nike, eu quero uma calça da Diesel, eu quero um Lamborghini na porta, porque eu quero passar lá na igreja, quero mostrar para a galera quanto que eu cresci. Pelo amor de Deus! Aonde? Isso é o evangelho de Deus. Não, Deus me abençoa.
Sabe, me abençoa, porque ao invés de ter um Lamborghini, eu quero ter uma Kombi para caber meus jovens tudinho. Porque tem dia que eles entram no meu carro, minha gente, que parece carro de circo. Entendeu? Que sai. Teve uma vez eu parei na frente do Candelária aqui e saiu 10 de dentro do carro. E meu sogro começou a contar. 1, 2, 3. Eu tirei aquele tampo da mala, foi só daqui para lá, tá? Para não dizer que eu também sou toda errada. Pelo amor de Deus, corta essa parte aí, porque senão vão querer me multar. Meu pai vai fazer edição. Tinha até na mala, gente. Eu quero, dinheiro para servir o Senhor. Ah, tu não quer dinheiro para te cuidar, não? Eu quero também, mas as coisas que eu preciso para me cuidar, Ele me dá. Amém? Essa semana a Nilmar estava até rindo comigo, que eu disse assim, foi... em novembro. Chegou a semana do aniversário dele, quem ganhou o presente fui eu, gente. Aí, eu ganhei um perfume. Não, eu tinha ganho um perfume no início do ano, que eu gosto. E aí, quando foi nesse mês do aniversário dele, me deram uma versão enorme dele. E aí eu disse, olha o que eu ganhei, que coisa linda. Jesus gosta desse cheiro em mim. Ele estava fazendo uma coisa, ele parou, olhou para mim e fez. Como se fosse assim, ele ficou meio descrente, né? De que Jesus se importasse com o cheiro que a gente cheira. Eu disse assim, pois tu não crê não? Eu creio que ele gosta desse cheiro em mim, amado. Tá aqui, ó, o perfume, eu nem comprei, tá? Eu ganhei. Tu fica com a tua fé e eu fico com a minha. A minha tá dando certo, hein? E aí, gente, Deus dá uma bênção para você, para quê? Para que você seja um instrumento na mão dele. Olha para o seu irmão agora, olha com convicção, diga, você é um instrumento de Deus. Olha o que diz lá em João 15:16. Eu vou ler aqui o que diz em João 15:16. Mas nem adianta colocar aqui, porque eu vou ler da versão A Mensagem. Eu sou apaixonada por essa versão da Bíblia. Tem? Tem? Ah, tá. Então, diz assim, ó. Lembrem-se. Olha aqui o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês, o Senhor fala. E lancei no mundo vocês para produzir frutos que não estragarão. Oh, glória! Não vai estragar o que Jesus fizer na nossa vida e através de nós. Sabe, lá em Efésios 2:10, na versão NVI, diz assim, porque nós somos a criação de Deus, realizada em Cristo, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Meu irmão, você não é aleatório. Querido, querida, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, está perdido, eu não sei o que é que eu faço, onde é que eu estou? Meu Deus, a vida está tão difícil, eu não tenho propósito de vida, eu acho que eu estou querendo morrer, não, eu quero viver, eu quero morrer, eu quero viver. Deixa eu dizer, pare com isso, Deus tem um plano para você. Você está assim porque Satanás sabe que Deus quer lhe usar como instrumento para acabar com o reinado do inimigo aqui na terra. E ele tem confundido você. Ele tem baratinado você. Jesus tem uma missão muito grande para você, meu irmão. Você crê? E essa missão grande não tem a ver com dinheiro. Pelo amor de Deus. O mundo fica querendo o tempo todo colocar isso dentro da sua cabeça. Hoje é difícil, porque a gente está mais no celular do que na Bíblia. Então os conceitos entram quase que por osmose dentro de nós. A gente associou que o sucesso é dinheiro, sucesso é fama, sucesso, sabe, é um monte de seguidor atrás de você. Não! A missão que Jesus tem para você é trazer vida aonde há morte. É luz onde há trevas, é alívio aonde tem dor. As trevas e a noite desse mundo estão tentando lhe afastar, meu irmão, até os cristãos. Até os crentes estão assim abalados. As trevas estão tentando afastar ou impedir que o cristão e o não cristão entenda que Deus escolheu eles para sarar esse mundo. E essa tarefa, ela começa
Pelo quê? Por entender a sua própria dor no mundo, por ser curado e por poder curar outros. Lembra que eu falei? Quando a luz de Jesus entrar no seu mundo, essa dor que você viveu, ou está vivendo, ela vai ser ressignificada. Me diga aí, como entender, como se compadecer de verdade de alguém que tem um transtorno mental fortíssimo? Se você nunca... A gente pode até se compadecer, mas nunca como uma pessoa que experimentou isso. Nunca. Muitas vezes, Deus vai ressignificar as tragédias que o mundo e os homens impuseram em nós, para nos usar como instrumentos de bênção, como instrumentos de cura. Maria Madalena entendeu isso. Maria Madalena entendeu, logo após ser liberta por Jesus, grudou nele de tal maneira que onde quer que ele fosse, ela iria. Ah, sim, ela se tornou uma bitolada. Já viu essa palavra? Eu estava escutando os jovens dizer isso o tempo todo. E eu digo, bitolada na minha época era outra coisa. Mas agora eu entendi, porque eu sou jovem. Entendesse? Sou jovem, eu entendi a palavra bitolada. Pois é, Maria Madalena se tornou o quê, meu irmão? Uma bitolada. Ela não se importava, não. Pode dizer, pode dizer que eu sou babona, bitolada, que eu sou uma fanática, mas eu vou aonde ele estiver. Ah, onde Jesus estava, ela estava. Jesus estava ensinando, ela estava sentada ali aprendendo. Quando Jesus estava usando o poder sobrenatural, ela estava observando e participando. Ah, Maria talvez se juntou com outras mulheres para preparar as refeições de Jesus. Talvez ela lavou as roupas de Jesus e dos discípulos. Ah, sim, ela estava no meio da adoração. Ela também estava no meio da oração junto com ele. Ela estava completamente submersa no mundo dele. Sabe, ela também deve ter participado dos momentos de tristeza de Jesus, porque ele tinha momentos de oração. Sim, a Bíblia fala que ele sofreu as nossas dores, ele deve ter chorado, e ela deve ter chorado junto com ele também. Maria estava lá vendo Jesus na crucificação, quando ele subiu na cruz, quando pregaram os pregos dele, quando enfiaram a lança nele, quando por maldade entregaram vinagre no lugar de água, sabe, ela estava lá. Maria também estava lá recebendo o corpo dele, sepultando ele. Maria também estava lá quando o rei ressuscitou. Aliás, Maria foi a primeira pessoa para quem o rei ressuscitado apareceu. Aleluia! Ela rejeitada pelo mundo, dominada por 7 demônios, foi ela que foi restaurada, e foi a ela que o rei primeiro apareceu. Ei, você está dizendo que você não tem valor? Que Deus não pode fazer através da tua vida? Que Deus não tem mais nada? Você olha no espelho e diz, eu não sirvo para nada, como eu escutei essa semana, eu quero morrer. Não! Essa voz, essa fala não é sua. Isso são demônios que estão falando ali para que você perca o seu valor e o seu significado real. Você tem valor, meu irmão. Você tem um valor, você é instrumento de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode ser um instrumento na vida de Deus, na vida do mundo, se você entregar a sua vida a Ele. Mas mesmo ouvindo isso tudo, você pode estar dizendo, tudo bem, eu ainda estou continuando achando que é Maria, porque ela era um personagem bíblico. Meu irmão, tudo que Deus faz e deixou registrado na Bíblia é uma amostragem do poder dele, para que a gente conheça o poder dele. Deus faz isso, pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar as que são. E transformar, e fazer o mundo se admirar de grande restauração que ele pode fazer. Sabe, Deus está falando hoje com você que Ele pode pegar, escute isso com atenção, o seu coração ferido,
O seu coração marcado, o seu coração amargurado, o seu coração com correntes, o seu coração com manchas, o seu coração bagunçado, o seu coração, sabe, cheio de coisas que não é do Senhor. E Ele pode limpar, Ele pode apagar esse choro, Ele pode apagar essa dor, e Ele pode transformar você em luz para o mundo. Veja o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3 a 7, na NVI. Diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em quantas? Em todas as nossas tribulações, para que, aqui olha a chave do que Deus quer fazer na sua vida, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Aqui está a missão da sua vida. Você entrou nessa casa, você está confuso? Você está confusa? Por causa dos problemas da vida, das noites de trevas? Eu não sei, como eu disse agora, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu quero viver, se eu quero morrer. Meu irmão, viva! Viva para a glória de Deus, porque Deus quer pegar toda essa confusão que está na sua alma aí. Sabe aqueles desenhos infantis que fica tudo rabiscado assim, ó? Deus quer pegar esse rabisco todinho, Ele quer apagar e fazer um novo desenho. Ele quer que você, que passou por essas tribulações e que foi consolado, console outras pessoas. O mundo precisa da luz de Jesus. E por que Ele não vem Ele mesmo, Sheila, fazer isso? Porque Ele escolheu os homens para fazer isso. A Bíblia diz que os anjos, eles morrem de vontade de fazer isso que nós podemos fazer. Os anjos queriam estar no nosso lugar. Mas Deus escolheu a você. Olha aí para o irmão que está do lado e diz: Deus escolheu você. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se nós somos consolados, é para que vocês tenham consolo, que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, também participarão da nossa consolação. Aleluia! Deus vai usar essa consolação dentro de você, que Ele colocou, para você consolar outros, meu irmão. Pode ser o problema que for, pode ser a treva que for, não existe escuridão tão profunda, trevas tão densas que a luz de Jesus não consiga iluminar. Pode ser uma coisa hedionda, mas Deus consegue fazer. Deus consegue transformar. Queridos, a luz de Jesus quer raiar na noite de todos os doentes de alma e de coração. E de mente. Sabe para quê? Para mostrar ao mundo que existe solução. Que existe um caminho, um único caminho, uma única verdade e a vida. A Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar. Ele não veio para destruir. Por isso que Ele quer usar você para salvar. Você representa as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Foi isso que Ele fez com Maria Madalena. Ele libertou ela de 7 demônios, para que ela pudesse olhar para uma pessoa possessa e com muita ousadia dissesse: Deus tem um plano para a sua vida. Lá em João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Em Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus nos salvou, Ele vai nos usar para salvar outras pessoas.
Tudo que você precisa fazer nessa noite, se você ainda não fez, ou se você está ainda afastado do Senhor, ou se nada na sua vida ainda se resolveu diante de Deus e do seu compromisso com Ele, tudo que você precisa fazer é se render a essa luz. É deixar a luz de Jesus entrar no seu coração. Na verdade, Jesus aguarda por isso. Aliás, deixa eu dizer, não só Jesus aguarda, mas toda a criação aguarda. O que, Shirley? Toda a criação aguarda, toda a criação aguarda. Veja lá o que diz em Romanos 8, 18, 21. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, isso é Paulo, o apóstolo Paulo falando aos romanos, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu irmão, o sofrimento que você está passando agora, minha irmã, não pode ser comparada à glória que o Senhor tem para revelar na sua vida. Ele diz assim: a natureza criada, a natureza... está falando das árvores? Não. Toda a natureza, tudo que existe, homens, a natureza, tudo aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, cada vez que você dá lugar a esses pensamentos criados por homens, eu acho isso, eu acho aquilo. Cada vez que você dá voz a esses pensamentos que dizem: você não tem valor, é melhor morrer, é melhor morrer, é melhor morrer. Cada vez que você dá vazão a esses pensamentos que dizem: você não vale nada, você só vive isso, você faz aquilo, você é isso, é isso, é isso. Você está somente dando voz a quem quer destruir esse plano aqui de Deus em você. Porque Deus determinou para você que você é um instrumento dele. E toda a criação espera a manifestação da glória de Deus na sua vida. O mundo está esperando a sua voz. O mundo está esperando a sua ação. E é isso que Satanás quer roubar de você. É isso que esse mundo, o sistema do mundo, quer roubar de você. Olha o que ele continua dizendo no versículo 20. Pois a natureza foi submetida à futilidade real, não é, meus irmãos? Porque é isso que nós temos visto, sim ou não? Toda a natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele, e aqui ele fala de Satanás, daquele que a sujeitou. Veja mesmo. Deus está dizendo que você se manifestando a luz do Senhor. Olha o que ele vai dizer. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você é a chave da libertação do mundo. Você é a chave da libertação do mundo. Diga aí para o seu irmão: você. É a chave da libertação do mundo.